Graças a Deus, irmãos. É bom estarmos aqui mais uma vez, em comunhão com os irmãos, na presença do Senhor. Amém? Pedir aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 16. Abrimos nossas Bíblias em Romanos, capítulo 1, versículo 16. Amém, igreja? Paulo falando: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Você pode entender, eu não me envergonho do Evangelho. Você pode trocar, eu não me envergonho do Evangelho, você pode dizer assim: eu tenho honra, eu tenho prazer do Evangelho. Caso você não queira dizer eu me envergonho, as pessoas podem entender, é vergonha. Eu tenho prazer no Evangelho do Senhor Jesus. Você pode também passar para as pessoas quando você diz: eu não me envergonho do Evangelho como Paulo, porque o Evangelho é verdadeiro. O Evangelho é o cuidado de Deus para nós, os eleitos. Amém? O Evangelho é o amor encarnado. O encarnado chamado Jesus Cristo. É um amor imerecido. O Evangelho é um amor imerecido. Eu não mereço, você não merece, ninguém merece, né? E é as boas novas para os perdidos. Então, não me envergonhe do Evangelho, porque é um prazer eu servir o Evangelho. Eu não me envergonho do Evangelho, porque é uma honra pregar o Evangelho. Então, quando você falar como Paulo, eu não me envergonho do Evangelho, tenha convicção de que o Evangelho é o poder de Deus, que vem pela fé, não a tua nem a minha, porque a gente nem fé tem, mas a fé que o Senhor nos dá. Então, como Paulo, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Amém? Amém, Senhor Jesus. Obrigado por tua palavra, Senhor. Muito obrigado pelo Evangelho, Senhor. Eu sinto verdadeiro escândalo no meu coração em constatar que o Evangelho já mudou. Quem ontem era servo agora acha-se Senhor e diz a Deus como ele tem que ser. Mas o verdadeiro Evangelho exalta a Deus. Ele é tão claro como a água que eu bebi, e não se negocia sua essência e poder. Se camuflado a excelência perderá. O Evangelho é que desvenda os nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. O Evangelho
Evangelho mostra o homem morto em seu pecado, sem condições de levantar-se por si só, a menos que Jesus, que é justo, o arranque de onde está e o justifique e o apresente ao Pai. Mostra ainda a justiça de um Deus que é bem maior que qualquer força ou ficção, que não seria injusto se me deixasse perecer, mas soberano em graça me escolheu. É por isso que não posso me esquecer, sendo seu servo não lhe digo o que fazer, determinando ou marcando hora para acontecer o que sua vontade mostrará. O Evangelho é que desvenda os nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. O Evangelho é que desvenda os nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. Porém ninguém será liberto sem que clame. Sim, Senhor Jesus. Arrependido aos pés de Cristo, O Rei dos Reis. Obrigado pelo teu Evangelho, Senhor Jesus. Ajuda-nos a levar por todas as nações. Desperta-nos, Senhor Jesus. Aleluia, Pai amado. Assim como tu fizeste, nos ensinaste, Pai. Amém. Todas as cidades, povoados e aldeias, percorria Jesus, pregando o Evangelho, ensinando e curando, prosseguia Jesus. Vendo as multidões, cheio de compaixão, a seara é grande demais. Todas as cidades, povoados e aldeias, sim, percorreremos, pregando o Evangelho, ensinando e curando, prosseguiremos. Somos igreja, os trabalhadores, somos teu corpo, Jesus. Somos teus pés, andando em toda parte. Somos tuas mãos, curando e abençoando. Somos teus olhos, à procura dos aflitos. Somos tua boca, proclamando o reino de Deus. No início, todas as cidades, povoados e
aldeias percorria Jesus, pregando o Evangelho, ensinando e curando, prosseguia Jesus. Vendo as multidões, cheio de compaixão, a seara é grande demais. Por todas as cidades, por todas as cidades, Povoados, capacita-nos, Senhor Jesus, envia-nos. Graça e paz, igreja, bom dia. Nessa manhã maravilhosa, eu espero que vocês estejam bem. É sempre uma alegria voltar aqui para compartilhar tudo que o nosso Deus tem feito. E nessa manhã eu gostaria de realmente começar dando um pequeno relatório da vida dos obreiros, uma vez que eu já falei um pouco do nosso tempo, como foi lá em Bissau, os desafios que tivemos, principalmente com as chuvas, né, para fazer todo o trabalho, mas graças a Deus foi uma bênção, como eu compartilhei através do vídeo que eu enviei para vocês e também daquilo que vocês acompanharam. Mas, irmãos, Deus fez muito mais do que a gente esperava em seis semanas lá em Bissau. E o que eu gostaria de realmente passar para vocês nessa manhã foi o que Deus fez através das pessoas que nós estamos investindo, né? Seja na oração, seja nas finanças e seja principalmente no desejo de ter obreiros nacionais que deem continuidade ao trabalho no período em que nós não estamos presentes fisicamente. Então, em relação ao IGA, irmãos, o IGA está uma bênção, como eu compartilhei com vocês. Conheci a Raquel, conheci o Gessé, conheci o pastor do IGA. Eu tive a oportunidade de ver o IGA pregando e fiquei encantada verdadeiramente de ver como ele tem sido zeloso com a palavra. Fui na escola, né, no seminário, ele entrou para o 3º ano agora, e eu conversei com o diretor do seminário e ele está realmente encorajado e vendo um grande potencial no IGA. Agradeço muito aos mantenedores do nosso irmão IGA, porque para nós é uma bênção. No início tínhamos um pouco de receio porque não sabemos como lidar com uma pessoa deficiente visual, porque nunca temos aqui no nosso seminário. E quando a missionária nos falou do IGA, tínhamos um pouco de dificuldade, mas acabamos abraçando esse desafio. Graças a Deus, isso nos chamou a atenção, nos fez voltar para ver que Deus conta conosco, independentemente das nossas diferenças ou das nossas dificuldades. Com o IGA, nós ganhamos uma experiência enorme, porque eu, como sendo diretor, nunca dei aula para uma pessoa deficiente. Eu não sabia como lidar, não temos material para poder dar aula, para ensinar o nosso irmão IGA. Mas, graças a Deus, o IGA nos surpreendeu. Nos surpreendeu como? Ele sempre estava na classe ouvindo, pedia para nós os materiais no formato digital e também, quando é necessário, ele pedia áudio, para que nós possamos fornecer esses áudios. Os professores que depois que encontraram o IGA na classe, ficavam um pouco assim receptivos, como lidar com esse senhor. Mas de vez em quando, indo aos poucos, conseguiram se adaptar e lidavam com o IGA, dando aula com o IGA e também faziam sempre as avaliações de uma forma oral. E o IGA tem nos surpreendido, de uma forma espetacular. Não temos agora mais em dificuldade de lidar com ele, de poder entregar os materiais. Os colegas da turma, em princípio, estavam um pouco também assim com dificuldade de como é que nós vamos lidar com esse senhor. Mas louvamos a Deus por ter nos dado o IGA, porque ele tem sido tão participante na classe, nos devocionais que nós temos de aulas práticas, da homilética. O IGA sempre é a primeira pessoa a descrever como é que estava o pregador, se ele estava tremendo, se não estava tremendo. A gente perguntava, mas IGA, como é que você ficou sabendo? Ele fala, não, eu estou sentindo como é que ele está falando. Então, isso nos motivou mais a poder abraçar
esse desafio, não só do IGA, como os outros que poderão vir, para que nós possamos preparar. Porque o IGA, sendo o primeiro cego fazendo a teologia na Guiné-Bissau, e a gente sempre chama ele o primeiro pastor cego, que vai evangelizar o cego, e ele fica muito motivado com esse trabalho, e ele tem surpreendido não só a nós, como também o pessoal da igreja dele, porque na igreja dele ele faz parte do grupo Louvor, como também aqui ele faz parte do grupo Louvor. Então tem estudado bastante, nós não diminuímos a carga horária para dizer, não, o IGA não pode. Colocamos a mesma carga horária com todos os outros, mas ele tem dado resultado. Ele não falta às aulas, ele quando é a primeira pessoa a chegar no seminário, então ele sempre está cumprindo todas as programações daquele seminário. Nós agradecemos muito a vocês que estão ajudando o IGA, continuam fazendo isso, porque isso nós podemos chamá-lo de uma obra missionária autóctona, tendo um guineense aqui sendo preparado para ganhar os guineenses, conhece a raiz dos guineenses, ele também lida com os cegos auditivos, eles conhecem as suas dificuldades, sabem como comunicar com eles. Para nós é um privilégio. Muito obrigado para vocês, façam isso, não só com o IGA, se aparecer outra pessoa, nós vos incentivamos a ajudá-lo, porque a obra de Deus se faz abraçando uns aos outros. O reino é grande, não é só no Brasil, não é só na Guiné-Bissau, é em todo lugar. Então, quando você prepara uma pessoa, você prepara ela para o reino. Muito obrigado, um grande abraço para vocês. Estamos agradecidos a Deus, irmãos, porque vocês têm muito abençoado a vida de Uiga, da sua família e todo o ministério que envolve a vida dele em Guiné-Bissau. Muito obrigada. Como vocês sabem, nós sempre lutamos para ter alguém que ajudasse o IGA nos estudos com as crianças. E para a glória de Deus, o Senhor tem levantado a família Carvalho. A Ana e o pastor Eugênio, eles têm uma filhinha adotada chamada Dorcas, e eles ainda estão no processo de documentação da Dorcas, mas enquanto eles estão lá em Bissau, eles têm sido uma bênção para aquelas crianças. Aí a Ana, ela trabalha junto com o IGA no abrigo, então eles fazem culto, eles fazem os estudos, eles dão assistência, e tem sido muito bom. Nós também estamos mandando uma oferta mensalmente agora para a Ana, para ajudar nas despesas de materiais com as crianças, de lanche com as crianças, de festinha para as crianças. Vai chegar o final de ano, nós queremos junto com ela preparar o final de ano com as crianças. Então o obreiro, ele faz parte, mas também ele precisa ser sustentado, né? Não é só eu como missionária ou os missionários locais, os obreiros nacionais que estão sendo investidos na vida deles também têm que ter o seu sustento pessoal. Então nós estamos também trazendo oficialmente a família Carvalho para o quadro de colaboradores do projeto Vida Visão. A Bíblia diz que o Senhor agrega ao seu povo, não é isso? E nós temos orado por obreiros, por pessoas que têm um coração na obra missionária em relação às crianças com deficiência. E em 2021 nós conhecemos o Bacari. O Bacari, ele é um homem de 30 anos, ele é casado, tem um filho, ele é deficiente visual total e ele tem uma escola hoje com 77 alunos, entre crianças completamente saudáveis, né, mas também com crianças com deficiência visual. E durante um ano, quase 2 anos, eu tenho lutado para colocá-lo dentro do nosso quadro de obreiros do Ministério Vida Visão. E eu conheci o Bacari mais de perto. Ele não podia se comunicar porque ele não tinha telefone, nunca na vida tinha tido um smartphone. Então nós comprei um smartphone no nome do projeto, entreguei para ele, ensinei ele a manusear. E graças a Deus ele tem respondido, né, à expectativa da comunicação. E de perto nós estamos, mesmo aqui da França, acompanhando o ministério dele. Irmãos, são 77 crianças, 4 professores, que vivem num local muito, mas muito pobre, da região de Buba. E pela estrutura das casas, vocês vão ver, a escola, a casa dele com a família, tudo muito pegado, tudo muito junto. Irmãos, o que eu senti no meu coração foi de prover, em nome do projeto e em nome da igreja, arroz. Por quê? Porque eles são extremamente simples. Irmãos, eles não têm ainda de onde tirar. Então, quando tem, as crianças comem, eles fazem de tudo para que as crianças tenham o lanche.
mas quando não tem, também tem que ter paciência. E então eu perguntei, conversei com o Bacari, e nós estamos buscando agora, como projeto Vida Visão, e em parceria das igrejas, e eu vou estar mobilizando a parte de todos esses recursos que nós conseguimos para as escolas e para o meu sustento, conseguir 3 sacas de arroz, que é o suficiente para dar todos os dias que tem aula, comida, arroz para as crianças e para a família do Bacari. Cada saca custa R$240 lá em Bissau, R$240, e nós vamos então levantar o valor de R$720 em nome de Jesus para todo mês entregar para eles e que eles possam estudar de barriga cheia, irmãos, porque como não alimentar essas crianças, não é? Como não alimentar? E eles comem só o arroz e eles ficam super satisfeitos. Queria eu poder providenciar o molho, o peixe, né, a carne, o frango, mas eu sei que hoje, irmãos, eu ainda não tenho essa condição de mobilizar para tanto, então eu quero fazer que seja pouquinho, mas que seja constante, amém? Então nós vamos mobilizar 3 sacos de arroz, cada saco de arroz custa R$240, nós vamos fazer compromissos com pessoas e com igrejas durante um ano, todo o ano letivo, eu sempre faço o trabalho de ano letivo, então até todo o ano letivo de agora 2024, que nós começamos, nós já mandamos o primeiro saco de arroz, eu não mandei os 3, mas eu já mandei o primeiro saco de arroz o mês passado, e esse mês, em nome de Jesus, eu já quero mandar os 3 sacos de arroz. Então vocês fiquem orando, porque o projeto ele tá tomando dimensões que eu não contava, né? Mas a Bíblia diz pra gente, e foi essa palavra que o Senhor me deu em relação ao projeto de Vida Visão, fincar estacas e expandir o espaço da nossa tenda, e que nosso Deus possa continuar usando o projeto Vida Visão. Então nós temos o IGA como obreiro sustentado nos estudos e na vida pessoal, no trabalho pessoal, pelo projeto Vida Visão, no caso por nós como Igreja de Cristo, através do projeto Vida Visão. Nós temos a família Carvalho, que vai receber uma oferta de R$300 todo mês para ajudar nas despesas de ida e vinda e dos estudos das crianças, estudos da Bíblia, né? No caso, estudos da Bíblia. E nós temos o Bacari, que agora entra com esses 3 sacos de arroz por mês. Nós, graças a Deus, em relação à escola das crianças do Bengala, já está tudo suprido até janeiro, até mais ou menos fevereiro, temos folha suficiente, não precisamos nos preocupar. Então, o que a gente vai juntando, a gente vai investindo nesses outros. E esse é realmente algo divino, isso é algo divino da parte e da graça do nosso Deus. E nesse mês nós vamos ter reuniões, nós já estamos conversando, nós vamos buscar aumentar a oferta missionária para ela. Porque a obra vai crescendo na mão. Mas nós poderíamos fazer agora uma oferta para enviar pelo menos 3, 4, 5 ou 10 sacos de... Aí já até o final do ano, aí vamos enviar aí uns 10 sacos de arroz, R$242. Amém? Eu queria agora que você colocasse no seu coração, que o Espírito deixasse o seu coração, que ele colocasse quanto é que você vai... Agora, essa é uma oferta alçada, amém, queridos? Uma oferta alçada da oferta para missões. Eu não sei se faço agora ou você... Amém? Vamos fazer agora? Tome agora, pega o seu Pix, pega o seu... Hoje não tem mais cheque, mas é o Pix, é oferta. Vamos levantar agora pelo menos 3 sacos para um mês. Depois o Senhor vai provendo para cada mês. Vamos levantar agora essa oferta. Amém? Tome nas suas mãos.
Eu vou fazer o meu Pix aqui e você faz o seu aqui. Enquanto a música toca uma musiquinha aqui, rapidinho, nós vamos fazer o Pix. Mas não precisa não, só faça oferta. Deixa os músicos fazer oferta também, senão eles vão tocar e não faz oferta. Pode abrir o seu telefone agora e fazer o seu Pix nesta hora, para que pelo menos este mês já seja suprido a oferta lá das crianças em Guiné-Bissau. A gente precisa ser prático, porque a gente deixar para depois a gente não faz, esquece. Somos teus pés andando em tanta paz. Somos tuas mãos curando e abençoando. Somos teus olhos à procura dos aflitos. Somos tua boca proclamando o reino de Deus. Neidinha está ouvindo lá, ela está lá acompanhando o culto. Neidinha, pelo menos esse mês, já está suprido a necessidade do arroz lá das crianças. Amém? Pai, obrigado, Senhor, por tua graça, obrigado pelos irmãos. Senhor, cada irmão que está investindo no teu reino, tu és o Deus da restituição. Tu restitui juízo para o ímpio, e tu restitui a bênção para o justo. Abençoa o teu povo e multiplica a finança do teu povo para que ele invista cada vez mais na tua obra, em nome de Jesus. E abençoa aquelas crianças, aquela escola, Senhor, Bacari, o irmão Bacari lá, Senhor. Dá graça e que eles sejam supridos. Jamais falte, Senhor, o alimento naquela casa, em nome de Jesus. Vamos continuar. Uma coisa também que eu gostaria de rapidamente compartilhar com vocês, meus queridos, é em relação à vaga que eu estava tentando como capelã. Fiz todos os testes, fui aprovada por 3 de uma bancada de 4. Só, irmãos, que foi complicado. Eles queriam que eu desse conta de 4 instituições, 6 dias por semana, de segunda a sábado e mais um domingo por mês. Onde eu moro é muito longe, dá 1h30 de trem e de ônibus de trem para chegar e de ônibus. Então, até eu chegar ao local do trabalho, eu teria mais ou menos 1h40, 45 minutos para ir, 1h45 para vir. E aqui de onde eu moro não tem, irmãos, possibilidade de você ter hora marcada para trem. Por quê? Eles podem ter trem hoje, podem não ter no próximo horário. E isso iria implicar em atrasos, tudo. E aqui as coisas têm que ser muito bem no horário, né? E outra coisa, se eu aceitasse essa vaga, eu iria parar todos os outros ministérios. Porque eu não teria mais tempo para nada mesmo. E então nós decidimos não aceitar essa proposta de trabalho e esperar pelo Senhor. Conversei com o pastor que é responsável pela capelania e ele me deixou anotado para conseguir vagas assim que aparecesse nas redondezas de onde eu moro. E outra coisa, com meio expediente, mesmo que eu seja voluntária para adquirir a experiência nessa área aqui dentro, mas assumir tamanha responsabilidade iria me tirar de todas as outras atividades que eu já tenho, todos os outros compromissos, e eu não poderia fazer isso. Então fique orando para que no tempo certo o Senhor abra uma porta para que eu possa servir como capelã em alguma instituição, mas que eu possa também continuar com o Ministério Vida Visão. Amém? Deus abençoe. Então, irmãos, esse é um relatório que eu gostaria de compartilhar com vocês e agradecer. Eu louvo a Deus porque grandes coisas o Senhor tem feito e ainda fará através do seu corpo e da sua igreja na terra. Agora eu quero passar para a palavra porque ela tem que ser a prioridade das nossas vidas quando nós estamos no altar do Senhor. E eu gostaria de ler o livro na carta aos Romanos, no capítulo 1, no versículo 16,
que diz, Romanos capítulo 1, versículo 16, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. E meditar na palavra de Deus é sempre surpreendente, e mais ainda quando nós temos um tema que ficou cravado na nossa mente e a gente não para de pensar. A ministração de domingo passado ficou toda a semana, não é? Indo e voltando na minha mente, se tornou quase impossível pensar em algo para hoje no culto de missões que não estivesse ligado ao tema da semana passada. Então eu quero pensar com vocês um pouco sobre nossa conduta, né? Nossa conduta em relação ao evangelho e ao seu poder. Irmãos, o texto da semana passada, ele teve toda uma introdução e toda uma maravilhosa explanação sobre os 7 selos e principalmente sobre o primeiro selo. E foi muito interessante ver nessa explanação todas as teorias que se falam, que se defendem a respeito do primeiro cavaleiro com seu cavalo branco que saiu vitorioso e para vencer. E ver esse cavaleiro, ver esse ponto, né, que foi explanado, ver esse cavaleiro que saiu vitorioso e para vencer como evangelho, me fez realmente ver o evangelho vindo na minha direção de forma poderosa para alcançar a minha miserável alma. Irmãos, a imagem ela foi remoendo, sabe, eu perdida, pecadora, na lama, a mais miserável de toda a criatura, e aí sai aquele poder dos céus, liberado pelos céus para alcançar a minha alma. E eu disse, Deus, obrigada pelo poder do evangelho. Obrigada porque o Senhor não enviou um evangelho qualquer. Eu já defendo essa tese, viu? Eu não tenho nenhuma dificuldade de descartar as outras. Eu posso até considerar, mas não aceitar, porque a visão que eu tive foi o evangelho saindo para alcançar a minha alma. E ele saiu vitorioso para vencer. E ele também saiu vitorioso para vencer, porque ele veio com o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E foi assim que cada um de nós fomos alcançados. E o próprio Espírito Santo manifestou esse poder para que nós crescêssemos, irmãos. Nós fomos alcançados pelo poder do Evangelho, convencidos, pelo poder do Espírito e também chamados pelo mesmo poder. E chamados para quê? Para que em poder possamos proclamar esse Evangelho. E é aí que começa a nossa conduta. Em Mateus 4:23, Mateus 4:23 nos dá uma sequência da nossa postura, da nossa conduta, uma vez que somos alcançados pelo poder salvífico do Evangelho. Mateus 4:23 diz que percorria Jesus todas as cidades, todos os lugares, pregando o Evangelho, esse Evangelho que saiu com poder, porque ele era esse evangelho em vida, ele era esse evangelho aqui na terra, ele já tinha vindo com poder, com autoridade, já saiu do céu vitorioso para vencer, e depois ele apenas liberou para nós, né? E nessa proclamação ele saía curando todas as enfermidades e moléstias do povo, e nós, irmãos, em Cristo, fomos curados para também curar. Sabemos que o mundo nunca esteve tão doente como nos nossos dias. Nem todas as pragas, e olha que o irmão Josenildo ele falou, né, sobre as pragas das épocas, que levou centenas e até milhares de pessoas, mas nem todas as pragas físicas alcançaram as doenças emocionais e da alma, da humanidade, como nos nossos dias. Então, irmãos, o primeiro ponto que eu gostaria que realmente a gente pensasse é na nossa conduta para viver, a nossa conduta para viver. E nessa conduta para viver, nós precisamos realmente entender que este poder do Evangelho, ele chegou até nós, e nós temos que nos posicionar sobre esta verdade. Ele não está a caminho, o Evangelho não está a caminho, ele chegou. Pela graça, irmãos, nós fomos salvos. Temos que viver com esta postura
Nós temos que ter essa postura. Se nos perguntarem por que agimos como agimos, temos que responder: eu ajo desse jeito porque eu sou salvo. Eu sou salvo pelo poder do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu vivo dessa forma, em tempo e em fora de tempo, e independente de circunstância. Hoje o que nós vemos, o que nós observamos, são milhares de cristãos que têm uma postura dentro da igreja, mas que não conseguem ter a mesma postura quando sai das portas da igreja. Irmãos, o Evangelho, ele saiu vencedor, ele saiu vitorioso e para vencer. E quando nós saímos de algum lugar, mesmo da porta do nosso quarto, a nossa postura tem que ser: eu sou filho de Deus, salvo em Cristo Jesus. Nós temos que ter essa postura, essa conduta para podermos viver. Então, nós temos o poder que o mundo precisa para ser curado. O mundo está uma desgraça. Nós temos esse poder para que o mundo seja curado. Somos os portadores desse poder. E isso, irmãos, preste atenção, não tem nada a ver com essa praga do empoderamento, né? Dessa coisa do posso todas as coisas em mim. Hoje é assim, viu? Que me fortaleço. Não é mais você viver todas as provas da vida para chegar ao nível de Paulo e dizer: posso todas as coisas em Cristo que me fortaleçam. Não, hoje esse empoderamento humano diz e leva o homem a dizer: eu posso todas as coisas em mim mesmo que me fortaleçam. Mas não é esse o poder que nos foi dado. O poder que foi dado a Jesus, ele liberou para nossas vidas. Nós somos empoderados pelo poder do Espírito Santo para proclamar o Evangelho e para termos uma vida de conduta, né, de postura diante de tudo e diante de todos. Então, quando o Evangelho saiu vitorioso e para vencer, e através do Espírito, ele alcançou as nossas vidas e Cristo permitiu que esse Espírito Santo vivesse em nós, irmãos, nós não podemos ter uma postura diferente do que dizer para todos a respeito da nossa fé e sermos inabaláveis, como diz a palavra do nosso Deus. Conduta, no dicionário popular, significa modo de agir, de se portar, de viver e o nosso procedimento. Nossa conduta deve ter o reflexo do Evangelho e do poder que ele é. Preste atenção. E do poder que ele é. E não apenas do poder que ele tem, mas do poder que ele é. Ele é a pessoa, ele é a essência de Cristo em nós. Amém? O segundo ponto da nossa conduta é a conduta para defender o Evangelho. Irmãos, nós temos que defender o Evangelho. Então, a nossa primeira conduta é para viver o Evangelho. Repita comigo. A primeira conduta é para quê? Quero ouvir. Para viver o Evangelho. A segunda conduta é para defender o Evangelho. Judas, no versículo 3 da carta de Judas, ele diz que gostaria de escrever sobre a comum salvação para os seus leitores. Ele começa o texto, eu vou ler com vocês, vamos lá em Judas, no versículo 1. Judas, no versículo 1, ele diz assim, no versículo 3, na verdade. Eu vou ler do 1 ao 3. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus e Pai e guardados em Jesus Cristo. A misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Faço minhas palavras dele. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, uma vez que por todas foi entregue aos santos.
Irmãos, é como se ele dissesse assim: a paz, queridos, tudo bem com vocês? Olha, enquanto eu me preparava para falar com vocês, para escrever para vocês a respeito da nossa fé comum, tipo uma palavra de coach, uma palavra de encorajamento, uma palavra de autoestima, uma palavra de que tudo vai dar certo, eu me vi na obrigação de vos convidar, de vos, como é que ele usa a palavra? De vos, cadê? 3. Eu me senti obrigado a vos exortar, a convocar vocês para uma batalha, Irmãos, então, o que eu vejo nesse texto é que esse discípulo Judas, ele queria realmente trazer uma palavra de coach para a igreja. Mas o Santo Espírito o impulsionou a convocar a igreja para uma grande batalha. A batalha contra os falsos profetas, contra os bastardos que entraram na igreja do Senhor, se eu posso assim dizer, que entraram na igreja para desviar o povo. Irmãos, se vocês voltarem, e eu aconselho, vocês voltarem lá e ler toda a carta de Judas, vocês vão ver a lista do tipo de gente que estavam cercando os verdadeiros cristãos. E Judas, ele diz que não era que a salvação daquele povo que estava naquela igreja estava comprometida. Não estava comprometida. Né? Eles sabiam em quem tinham crido, eles tinham recebido esse evangelho de poder, de graça, de salvação. Mas ele falava de defender a fé, de entrar nesta guerra contra aqueles que estavam chegando, que estavam começando a ouvir sobre o poder do evangelho. Desculpa, ele estava dizendo assim, olha, eu quero que vocês entrem numa guerra contra aqueles, e ele dá uma lista de pessoas malignas que estavam dentro da igreja, que estavam entrando dentro da igreja, para tirar, irmãos, a bênção, para abalar a fé, para trazer confusão na mente daqueles que estavam chegando para alcançar o evangelho. E Judas, ele diz, olha, vocês precisam batalhar, vocês precisam combater essas pessoas que querem desviar, que não querem deixar o evangelho entrar no coração dessas pessoas. Irmãos, o Judas que escreveu essa carta, ele encorajou as pessoas da igreja a batalharem, a lutarem contra os falsos profetas, contra as pessoas que chegavam com conversas fiadas, com pessoas que não conheciam e tinham tido experiência com a palavra da verdade, com esse evangelho do poder que transforma. Irmãos, eles estavam confundindo a cabeça daqueles que estavam chegando na igreja. E o apóstolo, ele dizia, olha, usa a tua autoridade, a autoridade da tua fé e batalha, defende o evangelho contra esse tipo de gente que quer confundir os novos convertidos, as pessoas que estão chegando na igreja. Irmãos, nossos dias nós temos que entrar em defesa do evangelho com esse mesmo poder, com essa mesma autoridade que Cristo nos deu. Por quê? Porque se depender do governo, se depender da nossa sociedade, se depender das autoridades ao nosso redor, e até de muitos cristãos, viu? Nós ficaremos cada dia mais intimidados, ficaremos cada dia mais recuados, com medo, envergonhado. E lembra do texto de Romanos 1,16, porque não me envergonho. E isso eu acredito que o apóstolo Paulo, ele vivia nesse mesmo combate, de ser confrontado, assim envergonhado do evangelho. Mas, irmãos, nosso maior combate para manter uma conduta cristã é ser ousado para defender o evangelho em tempo e em fora de tempo. Nós não podemos ficar intimidados diante das pessoas que chegam para nós para afrontar a nossa fé. Entremos nessa batalha na defesa da nossa fé com ousadia e poder.
A nossa conduta cristã não pode deixar de lado a defesa do evangelho que nos alcançou, irmãos. Nós não podemos ignorar isso. Nós temos que lutar e defender o evangelho. Não permita, irmãos, em nome de Jesus, que ninguém escarneça do evangelho. E isso é missões. Quer saber o que é missões? Pregue o evangelho, testemunhe a sua fé e defenda o evangelho. Não permita, em nome de Jesus, que ninguém tire onda, fale mal, xingue. Irmãos, nós temos que fazer feito Neemias e dizer: cala a sua boca, porque você não faz parte dessa grande obra. Vocês são pessoas que insultam, que vocês não conhecem. Então nós temos que abrir a nossa boca para defender. Em Judas 10 ele diz isso: essas pessoas que nós temos que combater contra defender o evangelho são pessoas que não sabem nem o que é na verdade o evangelho, nunca tiveram a verdadeira experiência com Deus. Então, mesmo que a nossa experiência com Cristo, mesmo que a defesa da nossa fé nos leve, irmãos, à morte, ou nos leve a situações de desespero, lembre-se que lá em Apocalipse diz que eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. Então, se eles quiserem falar, irmãos, que eles falem de religião, porque nós não temos nada a ver com religião, nós temos a ver com a palavra do Senhor Jesus, e o nosso compromisso é com o nosso Deus. Então, eles até podem estar dentro da igreja e falar de religião, mas nunca permita que as pessoas falem mal do evangelho. Nunca permita. Entre, porque nós somos chamados como soldados de linha de frente, como elite do exército do Senhor, como elite do exército do nosso Deus, para defender o evangelho de Jesus Cristo. O que cremos, irmãos, corresponde a todo o corpo da verdade revelada acerca da salvação. Não é só a minha fé, não é só que eu sou salvo, não é só a minha igreja, é todo um corpo que forma a verdade revelada acerca de Cristo, acerca da palavra, acerca da salvação. De Gênesis a Apocalipse. Quando você defende a sua fé, quando você defende o evangelho, o poder de Deus que foi liberado sobre as nossas vidas, nós não defendemos, irmãos, apenas um texto da palavra, apenas o evangelho salvífico. Nós defendemos a palavra do nosso Deus de Gênesis a Apocalipse. A defesa do evangelho não é uma defesa de religião, lembre-se disso. Ao defender o evangelho, você não está defendendo uma religião. É uma defesa de toda a verdade, por onde se manifesta o poder de Deus para a salvação do ser humano. A maior manifestação da nossa conduta como cristãos é na hora de defender o evangelho. Em nome de Jesus, anota isso. A maior manifestação da nossa conduta como cristãos é na hora de defender o evangelho. E para concluir, nossa terceira conduta é conduta para compartilhar esse evangelho. E senão, irmãos, nossa missão seria incompleta. E em nome de Jesus, este evangelho que saiu vitorioso para vencer, ele nos alcançou, nos salvou nossa alma do juízo final, da condenação eterna. Ele é o poder de Deus que através de nós, sua igreja, está chegando e vai chegar até os confins da terra. Proclame este evangelho. Não se omita. Em 1 Timóteo 6,12, o apóstolo Paulo encoraja ao seu filho Timóteo na fé, no Timóteo filho na fé, a combater o bom combate. Combata, lute, peleje. Você é jovem, avance na batalha do evangelho. Mas por outro lado, em 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 7, ele não jovem, ele mesmo, Paulo não jovem, pôde dizer que combateu o bom combate e ele foi até o final. Irmãos, nós somos soldados arregimentados para a defesa da nossa fé e a proclamação desse evangelho salvífico. Glória a Deus por tudo o que foi feito esse ano nessa igreja. Todas as viagens e ações missionárias nos interiores, nas ruas, dentro da igreja e também fora. Eu vi o culto lá na Bomba do Emetério, ao ar livre, eu fiquei do lado de cá intercedendo quando vocês oraram, né, pelas pessoas que estavam ali
e eu via irmãos se levantando, outros irmãos, o pastor Thomas é punk, empurrando todo mundo para orar. Vamos orar pelos outros irmãos, vamos lá colocar a mão, vamos orar junto, vamos fazer, vamos deixar as pessoas saírem desse ambiente cheios do poder do Evangelho. Irmãos, essa é a obra que o Senhor quer de nós, mas ainda temos muita gente nesta cidade e ao redor do mundo. Esse ano eu pude ver essa proclamação desse Evangelho, tanto aqui na França, em todos os lugares que eu fui, nos eventos que eu pude participar, pregando dentro da igreja local, visitando. Irmãos, eu vi e eu sei que o poder do Evangelho tem transformado vidas. Tive a oportunidade de ir para Guiné-Bissau e foi outro período de bênção. Mas, irmãos, não acabou. Nós temos muito, muito, muito a fazer. Então, pregue o Evangelho, porque essa faz parte da nossa conduta. E que o Senhor nosso Deus possa, por misericórdia, nos usar com autoridade diante dos combates que virão e que tentarão nos calar, nos intimidar, nos reduzir a simples religiosos em nossos dias. E realmente que o poder e a autoridade de Cristo possamos defender, proclamar e compartilhar o Evangelho. E que nós possamos continuar a multiplicar a ação missionária dentro da igreja e das nossas comunidades. E que, através da nossa conduta, irmão, nós possamos viver o Evangelho, defender o Evangelho, proclamar o Evangelho. Amém? Viver o Evangelho, defender o Evangelho e proclamar o Evangelho. E eu repito, viver o Evangelho, defender o Evangelho e proclamar o Evangelho. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a vida de cada um de vocês. E como igreja nós possamos avançar. Um grande abraço e Deus abençoe. Eu quero agora apenas deixar alguns motivos de oração. E eu gostaria que vocês estivessem orando pelas equipes que foram apresentadas, tanto o Iga com a sua família, a Ana com a sua família, o Bacari com a sua família. Orem por todas as crianças do projeto e agora mais essas 77 com esses 4 professores e a família do Bacari no sul do país. Ore por esse tempo aqui, que Deus possa abençoar a Associação Vida Visão, né, para que a gente possa avançar realmente no reino do nosso Deus. O hino 303 do nosso cenário, antes da gente orar, e tem uma última informação, as informações finais. O desafio é grande. Amém, queridos? O Evangelho é o poder de Deus. E nós devemos batalhar pelo Evangelho, defender o Evangelho e pregar o Evangelho a todo lugar. Vamos ficar de pé. E vamos responder a esta palavra orando esse cântico ao Senhor. Com esse cântico, um pendão real. É o hino 303 do Inário. Real vos entregou o rei, a vós soldados seus, poderosos, pois em tudo defendei, marchando para os céus, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Transformados já hoje nos batalhões do grandioso lutador. Revelai-vos hoje, bravos campeões, avante sem temor, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sem
sempre até morrer. Que receio sente no seu coração e fraco se mostrar. Quem receberá o eterno galardão que Cristo tem pra dar. Com valor se pegou, porque estou prontos a sofrer. Pois sejamos todos a Jesus fiéis e ao seu real perdão. Os que na glória acolhem os lauréis, com ele reinarão. Com valor, sem temor, porque estou prontos a sofrer. A última vez o hino, mas é pro irmão agora. No cante branco, sem temor, porque estou prontos a sofrer. Nem alteguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Oremos agora pelos pedidos que a Neidinha fez, né? São mais 3 famílias, né? E 70 crianças, e que isso vai crescer mais, né? Porque a notícia se espalha, né? É diferente, gente, aqui. Quando eles começarem a dizer que além de estar estudando, estar numa escola, tem arroz, a notícia vai se espalhar. Talvez eles não venham nem pelo ensino, mas venham pelo arroz, como eles dizem, arroz. Eles puxam bem, arroz. Então isso vai se espalhar. Então imagine 70 vezes alguma coisa. Então oremos por essas famílias que o Senhor levantou. Não é fácil, não é fácil. Mas louvemos a Deus por essas 3 famílias e que venham mais. Se é para proclamar o Evangelho, se é para levar o Evangelho, que venham mais. E que a gente possa ser as cordas que segurem a eles, né? E que o Senhor dê segurança, confiança, certeza e fortifique a nossa maga, né? A nossa maga Neidinha, para que ela possa realmente, sabe, se sentir abraçada. Tem hora que é difícil, mas oremos, né? Pai querido, louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Senhor, te louvamos, Pai, porque sabemos que tu és um Pai de amor, Pai. Porque não só sentimos, como vemos, Pai querido, a tua mão poderosa e protetora, Senhor, salvadora naquele lugar, Pai. Senhor, é um lugar humilde, Pai querido. É um lugar de necessidade, Senhor. Mas tu és o Deus que provê, Senhor, todas as necessidades. Deus, em nome de Jesus, Pai querido, queremos louvar e engrandecer o teu nome, porque aquilo que ainda não vimos, mas cremos que vamos ver, o teu evangelho proclamado, o teu evangelho vivido naquele lugar. Deus, em nome de Jesus, Pai querido, fortalece Neidinha, Pai querido. Deus, segura ela, Senhor, no teu colo, Pai querido, que ela possa se sentir abraçada, que ela possa sentir cada oração feita aqui nessa igreja, Senhor, que ela possa sentir, Senhor, o calor, o amor dessa igreja e com certeza saber que estamos junto com ela. Somos um só. Somos um só nesse projeto, somos um só na vida dela. Deus, em nome de Jesus, nós louvamos o teu nome e já te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, até o que o Senhor não vai fazer, porque se o Senhor não fizer, é porque não está no seu projeto, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Louvado seja o teu nome, Senhor. Amém. Vai avisar o seminário? Amém. Queridos, nós vamos encerrar com a bênção do Senhor, que a bênção do Senhor, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a presença e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a tua vida,
desde agora e até a volta do Senhor Jesus. Amém? Senta um pouquinho que nós temos mais algumas informações. A primeira informação é da própria Neidinha, lá de Guiné-Bissau. Ela tem uma novidade para a igreja. Vamos ouvir a novidade que ela tem para a igreja? Bom, irmãos, agora de uma forma mais pessoal, né? Não apenas como missionária, mas como pessoa, a missionária Neidinha, ou Neidinha para vocês. Quero também comunicar que nesses últimos meses, desde o início do ano, uma pessoa se dispôs no coração de caminhar do meu lado. Está sendo tudo muito novo e é muito esquisito falar isso para vocês, mas nós começamos a orar e a conversar, principalmente com a nossa liderança. Foi em fevereiro que o Christian, ele se chama Christian, ele é um homem de Deus comprometido com o reino, da igreja aqui de Münster, onde eu congrego também e trabalho como missionária. Começou a haver um interesse, nós começamos a orar, e quando o interesse foi aumentando, eu corri para os pés do pastor Douglas e da irmã Lourdes, e fui logo comunicando, né, dizendo o que estava acontecendo, e sob a orientação deles, de orar, de dar um tempo até os projetos desse ano se concretizarem, e a gente obedeceu, então seguimos com a orientação daqui também, do pastor Douglas e da irmã Lourdes. E então a gente começou a namorar, né? Então, um namoro baseado no respeito, e muito, muito respeito, graças a Deus. Fomos caminhando junto, conhecendo cada dia, e eu fui para Bissau, né? Voltei, e nesse tempo que eu voltei, com menos de uma semana, ele perguntou quais seriam os próximos passos, e os próximos passos nos levam a casamento. Aleluia. Então, eu disse, olha, converse com o pastor, no caso, o pastor Alan daqui, e ele é brasileiro, ele é um homem, então ele é o seu pastor. Fale com ele, peça orientação de como seriam os próximos passos. Isso na primeira semana, quando eu cheguei de Bissau. E o pastor daqui, ele fez, olha, a melhor coisa a fazer é você comprar uma aliança de compromisso e fazer um comunicado oficial à igreja para que vocês possam continuar com mais liberdade de estarem juntos dentro da igreja, porque até então, irmãos, tímida do jeito que eu sou, não tinha esse negócio de ficar perto, de ficar de papo, de ficar conversando dentro da igreja, no meio dos irmãos, sem que estivesse oficializado, não. Claro que sempre tem um zum e as pessoas terminam desconfiando, mas nem todos. Então, isso foi numa segunda-feira, na terça-feira ele já comprou a aliança, e no domingo, dia 12 de outubro, ele colocou um anel no meu dedo, né? Então, voilà. Ele colocou essa aliança de compromisso, simbolizando assim um compromisso para ser levado para o altar. Então, nós estamos caminhando nisso, o nome dele é Christian, vou mandar uma foto para vocês, mas eu peço que vocês estejam orando, porque ele tem um coração em Deus. Ele tem um coração em Deus, e isso é o que mais me alegra o coração, tá bom? Aos poucos eu vou dando detalhe, mas é apenas para que vocês possam ficar oficialmente sabendo. Eu estou no processo de comunicar para as igrejas, então ainda não escrevi uma carta oficial, porque eu estou falando com alguns pastores particular, porque são muitos pastores que eu preciso dar satisfação nessa área da minha vida, e eu não quero que eles saibam por uma carta circular, né? Estou conversando com cada um, mandando uma carta oficial por cada um, ou conversando por telefone com cada um. Então, esteja orando por esse tempo e por esse processo, tá bom? E fiquem felizes comigo. E orem comigo, em nome de Jesus. Um abraço. E não esqueça que nós temos a nossa conduta, né, para viver o Evangelho, para defender o Evangelho, para proclamar o Evangelho, não importa em que circunstâncias. Deus abençoe e um grande abraço.
eu vou viajar, foi uma benção que eu vou viajar para encontrar Samuel, ver a minha família lá. Mas aí eu já aproveitei um pedacinho da missão também, né? Para estar com Neidinha neste momento. E ela provavelmente deve estar marcando um casamento para maio. E ela disse que eu vou ter que ir lá de volta, me deixa, cara. Vamos ver, deixa Deus prover. Mas uma coisa é que Deus está cuidando da missionária. Todo tempo eu questionando com ela como é que ele é, o que é que ele faz, como é que ele anda, como é o envolvimento na igreja. E ele é um homem totalmente comprometido com Deus e com a igreja. Glória a Deus, que seja um que venha ajudar a somar na missão, né? E ele, comentamos também sobre a questão da missão, a prioridade dela é a missão, mas ele está totalmente envolvido para ajudá-la e cooperar na missão. Quem sabe qualquer dia ela vem para cá com o Christian para a gente pegar no pé dele aqui, né? Eu já vou pegar no pé dele lá em dezembro. Amém, queridos? Vamos orar por ela. Senhor, guarda a tua filha. Guarda a tua filha de todo mal, de todo erro, de todo engano. Se esta é a tua mão, é o teu meio, abençoa, Pai. Dirige, Senhor, segundo o teu projeto, tua graça, em nome de Jesus. Amém? Concluindo nossos avisos de hoje, nós temos reunião hoje, depois do culto, reunião com o Ministério Infantil, tá? Todos os professores, o Cláudio está chamando para uma reunião rápida aqui no final do culto. Antes de ir embora, ninguém sai por aquela porta sem passar pelo Cláudio. Encontro de casais, na semana que vem nós vamos ter encontro de casais. A liderança está pedindo para vocês procurarem Nusa, Sheila e Aninha, para saber certamente a questão de comida. Deve ser. E a missionária Jeane, ela está anunciando aqui o curso de missões que começam agora, que vai começar no seminário. Já começou, mas ainda tem vagas. Esse curso é uma vez por semana. Que dia que é da semana? Quarta-feira, de manhã, tarde e noite. Quarta noite, culto de missões. Curso de missões no seminário. Qualquer pessoa. Nós já temos 3 alunos daqui da igreja. E se alguém quiser também participar, fale com Jeane aqui no final do culto, nossa missionária. Eu queria, sobre isso aqui, todo mundo que fez a oferta missionária do arroz, escreva, faça um envelope e diz assim, eu fiz um Pix para o arroz, valor tal, amém? Para a gente saber quanto recolhemos, para a gente dar, para mandar para lá e também para saber, e toda a igreja saber quanto que nós recolhemos. Nós já temos aqui, pelo menos uma oferta aqui de R$ 2.800. Já vai ter arroz para pelo menos uns 3 meses aí. Mas não é porque se um deu isso, nós precisamos continuar. Que ela tenha dinheiro para mandar todo mês o arroz para lá. Amém? Nossos encontros, sábado que vem, tem encontro de casais. E no dia 30, encontro de homens. Dia 26, no sábado, dia de encontro de casais. Dia 23, nós vamos ter uma palestra para a apresentação de bebês. A apresentação vai ser no dia 24, no culto da manhã. E para que os pais ou avós apresentem seus filhos ou netos, aqui na igreja precisa passar pela palestra no dia 23, junto comigo, para a preparação dos pais. Nessa palestra devem vir os pais ou os avós, mas pode deixar a criança com o tio, com a tia, com o avô, com alguém lá. Amém, queridos? E hoje à noite tem culto, amém? Hoje é dia do... Deus te abençoe e até a noite, em nome de Jesus.